Olá, é um prazer estarmos novamente com você, com o nosso programa Sala de Imprensa. E como sempre, eu tenho dito que o programa Sala de Imprensa prima por trazer a verdade, a serenidade, a ética e fazer com que sempre nós tenhamos bons entrevistados. E nós não poderíamos deixar, num momento como esse, porque é importante. Nós que cuidamos do assunto da imprensa, nós que falamos sobre a comunicação, deixarmos de entrevistar alguém que, não só pela sua autoridade, mas pelo seu conhecimento e principalmente por estar envolvido com uma das mais importantes instituições do nosso país, que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Pra vocês terem uma ideia, o que é a Polícia Militar? De repente você vê, às vezes, um oficial ou um soldado ou alguém da Polícia Militar, um carro, uma viatura passando e ali para você é um símbolo de segurança, é um símbolo, tá certo, de prevenção contra o crime, contra as situações difíceis que a sociedade passa. Outra, nós não podemos esquecer, me veio aqui agora, o Corpo de Bombeiros, não é? Também é uma grande corporação dentro da instituição Polícia Militar. E aí o que acontece? Nós temos hoje 150 mil pessoas, 100 mil na ativa e aproximadamente 50 mil entre aposentados e pessoas que estejam dentro desse segmento, que são oficiais e também soldados e integrantes desse, podemos até dizer, desse Estado. Eu acho que até país, né? Porque se passar para pensar, você tem o Vaticano, que é um país e tem 30 mil pessoas, né? 50 mil. Então, na verdade é o seguinte, nós temos hoje a honrosa presença do coronel Orlando Eduardo Geraldi, nosso comandante e presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Uma honra, representante da nossa gloriosa Polícia Militar, termos a presença do senhor aqui, presidente. É um prazer, presidente. Presidente também. Não tem dúvida. É uma satisfação, uma honra poder estar aqui, representar não só a corporação, que fiz parte durante muitos anos da minha vida, como também agora poder falar sobre o Tribunal de Justiça Militar, que tem uma íntima ligação, lógico, com a corporação. Sim. Afinal de contas, como você mesmo disse, são 150 mil jurisdicionados que compõem toda a razão de ser do Tribunal de Justiça Militar. Para isso ele existe, para isso é para verificar todo e qualquer delito, todo e qualquer problema que possa ser causado ou realizado por policiais militares, quer seja durante o efetivo exercício ou não. Mas o Tribunal de Justiça Militar ali está sempre pronto para olhar, para verificar, processar e julgar todo e qualquer policial militar que venha cometer qualquer delito. Perfeito. E nós temos ao nosso lado aqui a jornalista, apresentadora, e que tanto nos honra com a sua presença, Mara Bastos. Mara, um prazer ter você aqui novamente no nosso programa, é uma honra. Querida, eu tenho aqui uma grande incumbência para você. Opa. Nesse início de entrevista, você nos dá o prazer de ler sucintamente, porque sabemos, eu particularmente tenho que declarar aqui, eu disse que o nosso programa é feito de verdade, eu tive a honra de estudar com meu querido amigo, que nós fomos contemporâneos, não é, na Faculdade de Direito da Universidade de Mogi das Cruzes, e depois cada um de nós, ele sempre, não é, engajado com a Polícia Militar, com a corporação, e eu na época trabalhando com o então governador Paulo Maluf. E nós tivemos o prazer de estudarmos juntos. E hoje eu tenho o prazer de ter o nosso ilustre amigo, não é, Orlando Geraldi, como presidente de uma das mais importantes instituições judiciais desse país, que é o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Então, querida Mara, por favor, a palavra é sua. Claro, em primeiro lugar, Sérgio, quero te agradecer mais uma vez ao carinho de poder estar aqui somando com vocês. E é uma honra também receber o coronel, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser incrível e esclarecedor também. Eu que agradeço, Mara. Olha, como o Redó falou, seu currículo realmente é extenso. O coronel Orlando Eduardo Geraldi é formado, é bacharel em Direito e também presidente do atual Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 2008, após ter trabalhado muitos anos no policiamento ostensivo, rodoviário e ambiental.
É coronel desde 2005 e comandou toda a PM da Baixada Santista. É isso. Incrível. Olha, nós temos aqui várias perguntas, e eu gostaria, inclusive, de iniciar, meu querido presidente, porque assim, né, o nosso telespectador, enfim, formado pelos mais variados grupos, e aí, como a gente costuma dizer, por várias tribos, né, cada um dentro da sua segmentação, como é que, no fundo, é assim, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela tem, dentro da sua estrutura, não é, formada com todo o regime militar, não é? Agora, ela tem alguma coisa a ver com as outras forças, ou seja, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica? Absolutamente nada. Porque até então, se não me engano, em 1980, o comandante da Polícia Militar sempre foi um general de Exército, né? Um coronel do Exército, que depois, normalmente, todos os que passaram no comando da Polícia Militar foram promovidos a generais. E todos que passaram passava por aqui, é como se fosse um passaporte para ser general naquela época, era estar no comando da corporação. Isso foi um período em que tivemos, a partir de 1982, a corporação passou a ser comandada por oficiais da própria instituição. E a partir daí, de lá para cá, todos os comandantes gerais foram coronéis da própria Polícia Militar. Foi um período de exceção, realmente, em que tinha a Polícia Militar é uma força auxiliar reserva do Exército. Isso constitucionalmente falando. Sim. E esse hoje, 100 mil homens na ativa, é o terceiro maior efetivo do país. De toda a América do Sul. Olha. Efetivo militar. Primeiro é somente o Exército brasileiro, o Exército argentino e a Polícia Militar de São Paulo. É o maior efetivo existente. Olha, eu não sabia esse dado. Exatamente. Então, comandar ou pertencer a essa corporação, chegar ao posto máximo, porque dos 100 mil homens na ativa são somente 60 coronéis. Somente 60, 100 mil só tem 60 que é o coronéis, Estado Maior. Que compõe o Estado Maior, todo, o comando da corporação. Sim. São somente 60 coronéis. E para se chegar ao Tribunal de Justiça Militar, somente sendo coronel da ativa da Polícia Militar. Porque o coronel, coronel Geraldi, na verdade, o Tribunal de Justiça Militar é composto por militares e por civis. Por civis. O colegiado. Vou dar exatamente a constituição do Tribunal de Justiça Militar. Sim. Hoje, na segunda instância, são 7 juízes. Sei. Desses 7, 4 são oriundos da carreira militar. Certo. Do último posto como coronel da ativa. Sim. E 3 são oriundos da carreira da magistratura, própria do Tribunal de Justiça Militar, oriundo do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil. Que é o quinto constitucional. Que é o quinto constitucional. Quinto constitucional. Então nós temos essa composição mista. E a própria formação do tribunal prevê essa composição mista, porque hoje o tribunal, com 7 juízes, tem a figura do presidente e 2 câmaras que compõem o julgamento, primeira e segunda Câmara, que julgam tanto os processos criminais quanto cíveis. Sim. E essas 2 câmaras atuam no julgamento de todos os recursos apresentados sobre as decisões de primeira instância que ficam no mesmo prédio do Tribunal de Justiça Militar. E nós, na verdade, é assim, para que o nosso telespectador tenha a oportunidade de conhecer, no fundo aqui, coronel, já, na verdade, com toda a postura que nós costumamos adotar, é fazer com que as perguntas tenham a oportunidade do melhor aproveitamento por parte do nosso telespectador. Então é assim, a Justiça Militar, ela julga exclusivamente crimes militares. Crimes militares cometidos por policiais militares. E aqui cabe um esclarecimento. Isso. Existe a Justiça Militar Estadual, que é a nossa, composta somente para os policiais militares. Perfeito. Existem no país 3 tribunais de justiça militares estaduais. O Rio Grande do Sul, Minas Gerais e a Polícia Militar e a Justiça Militar de São Paulo. No que se refere à Justiça Militar da União Militar, isso. Nós temos que, em nós todos temos um os estados superior militar. isso.
Em todos os estados, ela é composta pelas circunscrições militares e tem os juízes que atuam nessas circunscrições, que são juízes federais militares. Sim. E o Superior Tribunal Militar, citado por você, Sim. também é um tribunal, embora um tribunal superior, Sim. é um tribunal de segunda instância, tal como é o nosso Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Certo, certo. O que acontece? Eles julgam todos os casos, após decisões de primeira instância, os recursos são encaminhados ao STM, o Superior Tribunal Militar. Isso no âmbito federal. Federal. E no âmbito estadual, Sim. ou seja, no âmbito federal, para as 3 Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. E no âmbito estadual, as polícias militares é que têm o julgamento por parte dos tribunais estaduais. Para o nosso telespectador entender, quer dizer, na verdade é o seguinte, nós temos um policial militar que porventura cometa um crime, tá certo? Seja ele qual for, contra a vida ou mesmo contra um bem material, não é? Aí o que ocorre? Esse militar, ele é processado, tá certo? Se ele for preso em flagrante, ele é levado para o Presídio Militar Romão Gomes. Romão Gomes, o presídio militar. Aí o que ocorre? Esse trâmite todo, quer dizer, a fase que nós chamamos no Poder Judiciário de cognitiva, onde você recolhe todas as provas e faz toda a constituição da instrução do processo, aí neste caso especificamente é feito e levado para o tribunal já. Para a primeira instância. E aonde é a primeira instância? Também no mesmo prédio. No mesmo prédio, no mesmo tá prédio. perfeito. Na Sim. Rua Doutor Vila Nova 285. No centro de São Paulo. Os inquéritos são realizados dentro da própria corporação, certo. Os inquéritos. E uma vez concluídos, são remetidos à Justiça Militar e primeira instância. Sim. Lá são analisados pelos promotores, e aí cabe um esclarecimento também. Na área federal, o Ministério Público é um Ministério Público militar, Sim. específico, é uma carreira própria. Aqui no estado de São Paulo, o Ministério Público que atua na Justiça Militar, ele compõe o Ministério Público do Estado e somente são designados para atuar na Justiça Militar. Quer dizer, um membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, ou seja, um promotor de justiça, tá certo? Civil, que não é militar, ele é designado para atuar na Justiça Militar. E aí, tanto no tribunal como em primeira instância. Na primeira instância, enfim, é um promotor de justiça. Com total isenção, inclusive. Total, porque ele é a principal característica da justiça, é exatamente essa imparcialidade e isenção por completo. Para se chegar ao máximo à justiça. E o que acontece? O promotor público no âmbito de primeira instância e um procurador de justiça no âmbito de segunda instância, que é o tribunal. E é um procurador de justiça. Procurador de como justiça. é também no Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, através... Em que nós temos procuradores atuando junto aos desembargadores. E para aquele que não tem o conhecimento, o procurador, na verdade, é um grau acima dentro da promoção da carreira do membro do Ministério Público. Quer dizer, ele ingressa no Ministério Público através de concurso e tal, aí a sua vida inteira, praticamente, como promotor de justiça, ele tem as intrâncias, né, que ele vai superando até chegar em primeira... Não, intrância da magistratura. Do Ministério Público é instância. E aí que ele tem até chegar à instância especial. E aí é promovido a procurador de justiça. E aí passa a atuar dentro quando do tribunal. Não é aposentado, porque também são poucos procuradores, né? Porque são 1.600 promotores de justiça. Sabe por quê? Porque eu já atuei no Ministério Público. Eu já tive no Ministério Público como advogado, eu fui consultor técnico do então procurador Luiz Antônio Guimarães Marrei e do Dr. Marino Pazzalini Filho na Escola Superior do Ministério Público. Nós estivemos lá e aí eu me lembro bem que é essa situação. Aí depois vira procurador e aí como procurador vai ser designado para o Tribunal de Justiça Militar. Para atuar na segunda instância do tribunal. Para ser aquele que vai denunciar. Aquele que vai denunciar. Denunciar propriamente é primeira instância. Sim. É o que faz a denúncia, é o promotor em primeira instância. Isso. E depois, em segundo, ele vai analisar os recursos, com os juízes, os recursos que foram são apresentados pela parte. Tá certo. Então, agora nós temos aqui algumas coisas importantes, quer dizer, e o nosso querido presidente do Tribunal de Justiça Militar, nós tivemos a chance, o coronel Orlando Eduardo Geraldi, ele assumiu recentemente, né?
Eu tive desde o início do ano e a posse foi agora em fevereiro, a posse solene. A né? posse solene, inclusive um auditório muito bonito. E agora o tribunal está comemorando 75 anos. 75 anos. Nesse ano. Que bonito. Vamos realizar agora no mês de junho. Sim. E já ficam convidados, Mara, Muito obrigado. a participar conosco lá. Nós estaremos comemorando 75 anos do tribunal. Ótimo. Aliás, importante, muito importante. Embora Sim. A justiça militar é a justiça mais antiga que existe Isso que eu ia dizer, no Brasil. quando ela foi criada? Desculpe, ela foi criada com a vinda da família real para o Brasil. Sim. A primeira coisa que Dom João VI fez quando chegou ao Brasil foi criar uma fiscalização 1808. para a sua própria força militar que vinha com ele. Sim. Então ele já criou aqui o que foi a primeiro tribunal ou primeira julgamento para aqueles militares que o acompanhavam que cometessem qualquer delito ou desvio. Sim. Então foi, entre aspas, a primeira justiça criada aqui no Brasil, efetivamente. Por isso, o primeiro habeas corpus do Brasil ser concedido pelo um Tribunal de Justiça Militar. Está aí. Olha, Tá a interessante. explicação. É. Está a explicação. É. E depois ele veio nesse formato como uma justiça militar atuando no âmbito do país. Sim. E com a própria descentralização dos estados e com o que foi sendo criado e as forças estaduais sendo criadas, houve a descentralização e a criação das justiças militares estaduais. É isso que passou a acontecer. Agora, coronel, até queria pedir Por favor. uma licença para o redor. Já que nós falamos com o público de todas, né, o programa tem alcance, está aqui realmente para informar, né, e até mesmo para nós. O que é considerado crime dentro da Polícia Militar? Vamos dizer, do menor ao mais... mais sério seria não mais considerado um crime dentro da Polícia Militar. O crime militar ele é tipificado pelo Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar na forma dos julgamentos. Todo o crime que for capitulado dentro do Código Penal Militar, ele é caracterizado como crime militar. Então, no âmbito estadual, são os crimes praticados por policiais militares. É aquele que pode ser praticado em razão da pessoa ou em razão da função. Por que em razão da pessoa? O policial militar que comete um crime contra outro policial militar. Então é caracterizado como um crime militar. Um policial militar que comete um crime em razão da função. Ele é caracterizado como um crime militar. E temos aqueles crimes que são capitulados também no Código Penal Comum e que também estão capitulados no Código Penal Militar. Então, por exemplo, o que no Código Penal Comum, capitulado como uma corrupção, a gente tem o crime de concussão. Sim. É quando um policial militar ele pede uma vantagem devida para exercer o dever de ofício. Então, é caracterizado como um crime de concussão. Esse é tipicamente militar, praticado por militar, no exercício da atividade e caracterizado dentro do Código Penal Militar. Então, esse é um crime tipicamente militar. Dentro da sua carreira, meu querido presidente, você fez concurso Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Barro Branco, aí começou como anos, tenente. Com 15 anos. Aí foi... Depois, foi promovido a sair a aspirante oficial, segundo tenente e toda a carreira até coronel. Você advém de uma família de militares, né? Não. Nunca teve? Não tive Você nenhum, é o único que... Único. Mas agora seu filho... Está pensando em ingressar na carreira. Ainda acabou de completar 18 anos, completou... um jovem. Completou agora 18 anos e está fazendo cursinho. Quem sabe ao final do ano possa ingressar. E aí, depois que você entrou na academia, que seria interessante, nós temos o nosso programa que é transmitido em 45 emissoras no interior de São Paulo. De repente, até hoje, como sabemos que a Polícia Militar é muito bem estruturada, acho que está resolvendo aquele problema do salário, ainda não é o que realmente seja... Nenhuma pessoa que queira ingressar na Polícia Militar tem que pensar em salário. Tem que pensar muito em salário. Isso, mas isso já horrível, é uma coisa né? antiga, mas né? isso é horrível, né? Mas a PEC, não é que... A PEC 300? 300, ela está em sabe, trâmite, mas... Esclareça, por gentileza. A PEC 300 é que prevê a unificação dos salários
Magistrados, membros do Ministério Público? Não. A PEC 300, ela prevê uma paridade com, por exemplo, a Polícia Militar do Distrito Federal, Aí é que tem o maior salário das né? polícias militares. Mas seria ótimo. Seria ótimo. Seria Lá ótimo quanto que ganha isso acontecesse. Eu não sei hoje um quanto soldado, ganha. mas deve ganhar por volta de uns 3 mil reais. Mais. Mais que 3 mil? Ganha mais. Aí, tá vendo? Olha, Ganha eu mais. acho assim, você quer ver? Eu tenho amigos que, quando a gente comenta, né, pelo fato de a gente ter a formação não só jurídica, como também na área do jornalismo, aí fala, pô, mas aí essa polícia corrupta e tal. A grande verdade é a seguinte, eu tenho dito o seguinte, nós temos em todo o segmento da sociedade a corrupção. Aliás, no mundo inteiro, em torno de 2%, 3%, não é, do universo, você tem aquele dos 5 filhos, dos 4 filhos, aquele filho que não, enfim, que não é tão atento, não é, a toda a formação da família, tem problemas, quer dizer, então você imagine numa corporação, numa instituição, não é, em todas as profissões, inclusive até no clero, não é? Quer dizer, que é mais do que alguém que se devota à vida, não é? Em falar em nome de Deus, que seja corrupto, é um negócio maluco pensar. Mas existe. Por quê? Isso é da formação humana. Mas o mais importante é o seguinte, no fundo, esse processo todo, para que ele tenha a sua evolução, na verdade, você tem que parar para pensar. Um dos aspectos fundamentais. Por que a polícia do Canadá é uma das mais bem treinadas e mais bem pagas e melhor do mundo? Porque ela é bem treinada e bem paga. Tá, me permita um parênteses aí. A Polícia Militar de São Paulo, embora ela não tenha realmente um salário dos melhores do país, mas eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar algumas coisas. É, sem dúvida, das polícias militares, principalmente, a mais bem treinada que existe no país. Sim. É que enfrenta situações das mais delicadas. Dificílimas. E aí, quando você citou, vou lhe dar um exemplo da Polícia do Canadá. Sim. Veio uma professora de uma universidade do Canadá e que desenvolvia lá a polícia comunitária e veio conhecer aqui como era desenvolvida a polícia comunitária dentro do nosso país, especificamente dentro da Polícia Militar de São Paulo, Sim. que ela é realizada. Conheceu o projeto, conheceu a estrutura, diz que ficou muito bem impressionada com a estrutura da corporação, como ela desenvolve o trabalho de polícia comunitária. Sim. Aí ficou de conhecer um ponto de polícia comunitária na periferia de São Paulo, onde era desenvolvido, especificamente numa favela da Zona Sul. Sim. Aí, ao deslocamento dessa professora do Canadá, que desenvolvia esse brilhante trabalho, e eu estou contando isso porque você citou o Canadá, ao fazer o deslocamento de helicóptero até o local da Zona Sul, em que ela viu como era o complexo até chegar lá, ao chegar ela falou assim, eu não tenho o que falar aqui. A realidade de vocês é tão diferente e tão completamente oposto do que ocorre no Canadá, que eu falar do Canadá aqui, eu não tenho nenhuma condição de falar. No fundo, em termos comparativos, nós estamos muito mais adiantados. Porque nós desenvolvemos numa situação infinitamente mais hostil, infinitamente diferente do que é a realidade. Então, é difícil nós estabelecermos comparativos com qualquer outra polícia. Por exemplo, a forma de atuar da polícia americana Sim. é completamente diferente. E até a forma, os costumes do próprio povo. Lá se aceita. A cultura. A cultura, Exato. exatamente. É. Lá se aceita, por exemplo, que a polícia, ao chegar ao local, ela detém o controle absoluto de toda a situação. Sim. A ponto de poder imobilizar, prender e outras coisas mais. Quem quiser. Eu sei disso. Existe colocado até nos para-choques das viaturas uma recompensa para quem levar à prisão de qualquer pessoa que reaja ou tenha participado de algum crime contra a polícia. Recompensas. Quando que, na verdade, aqui culturalmente, a nossa realidade é completamente diferente. Não, nos Estados Unidos, se você matar um policial em trabalho, quer dizer, é pena de morte. Prisão perpétua, perdão, prisão perpétua. Se você reagir a uma ordem policial, já é um crime grave. Exato. Reagir a uma ordem policial. É um crime gravíssimo. É um crime grave. Gravíssimo. E é uma cultura completamente diferente, as leis são diferentes, então é difícil você estabelecer comparativos.
Mas em questão, por exemplo, de chegada ao local de ocorrência, da própria prestação de serviço, fala-se em polícia corrupta, você vem dentro da Polícia Militar de São Paulo, você falou no universo de 2% a 3%, nós não temos essa pesquisa realizada, mas eu te garanto que é menos que isso. Não, mas os 2 ou 3% é o seguinte, não, me permita, no mundo geral, inteiro, no mundo inteiro, exatamente. Às vezes você pega as grandes multinacionais, as grandes empresas, você tem em torno de 2 a 3% no mundo, na sociedade, que são realmente aqueles anarquistas, que são o pessoal envolvido, tá certo, com atividades que não sejam dentro do conceito da sociedade, ou mesmo atividades ilícitas. Porque às vezes você não pode dizer que simplesmente o cidadão, pelo fato de agir, não é, fora, não é, os padrões de conceito de civilidade, ele esteja sendo um delinquente. E aí me permite uma colocação, Redó, aí eu acho que a Justiça Militar, o Tribunal de Justiça Militar, é uma instituição que tem uma importância muito grande no que se refere exatamente a isso, porque é um fator de prevenção a próprio cometimento de crimes por parte de policiais militares. Sim. Porque sabe-se que na Justiça Militar, além de célere, transparente, o julgamento ele é rígido, muito rígido. Sim. Aqui eu costumo usar um termo que não se varre nada para baixo do tapete. Sim. Muito pelo contrário. O que nós queremos é realmente afastar completamente toda e qualquer maçã podre que tenha no meio da Polícia Militar. Então, age como prevenção? Sim, porque o policial militar sabe que qualquer delito praticado, mínimo que seja, ele será julgado e punido. E punido se condenado exemplarmente. Entendi. E eu lhe dou vários exemplos de situações ocorridas aqui dentro do tribunal mesmo. Uma situação aqui, não se aplica, por exemplo, o princípio de bagatela, não se aceita isso para a Justiça Militar. Pequenos crimes, eles são punidos severamente. Então, não existe uma concussão praticada com valor irrisório, ele é punido severamente, porque não dá para se admitir, como você disse do clero, não dá para se admitir alguém que está ali para preservar a lei, para dar garantia ao não cometimento de crime, ele pratique qualquer delito. Exato. Então não se permite um mínimo deslize. O mínimo que seja não se permite. Então, outro dia mantivemos a condenação de um policial militar que durante uma abordagem na rodovia liberou um caminhão e recebeu um garrafão de água. Já que porque o próprio motorista, se você apreender meu caminhão, eu não tenho outro meio de ganhar a vida, tudo bom, então deixa uma água aí para o nosso posto. Quando chegou lá na frente, ele foi novamente abordado, e aí ele falou, pega também uma água aí que nem fez o outro. Como é que foi? Imediatamente foi preso. O policial foi autuado em flagrante, foi julgado, condenado, nós mantivemos a condenação. Por ter pego um garrafão de água. Um garrafão de água que gira o quê? 5, 6, 7 reais. Exatamente. Então, Mas com o objetivo de dar exemplo a toda a corporação. Não se permitir nenhum tipo de deslize. Nada é aceito como assim. Pode ser um pequeno valor, pode ser uma atitude um tanto mais branda. Então, uma lesão corporal praticada por policial militar durante o exercício da função é prontamente também punido, porque não se admite que numa situação que não exija a força física exagerada, que é uma coisa que não acontece nas polícias americanas, por exemplo. Exatamente. Né? Mas não se permite uma ação exagerada de policiais militares contra qualquer cidadão. Então, lesão corporal é uma coisa punida também severamente aqui. E que, por sinal, ainda dos crimes que compõem o Código Penal Militar, ainda o maior número de incidência de crimes praticados é de lesão corporal ainda. De lesão corporal. De lesão corporal. Porque, na verdade, é isso que eu ia dizer, em questão dos outros crimes, né? Furto, roubo. O furto praticado por policial militar durante o exercício de atividade tem o nome de peculato. Sim. E esse peculato, ele pode ser um furto simples também, mas eu falo quando em atividade, né? Ele também é punido severamente. Não se permite, por exemplo,
um policial militar que se apodere de qualquer Bem, instrumento, que qualquer seja, bem que não seja, entendi. não se admite, mínimo que seja, pode ser... E vocês têm várias condenações nesse sentido. Temos muitas. E que às vezes até depois que o próprio agente, ou seja, aquele policial, que por um deslize, porque todos nós somos seres humanos, não é? Óbvio que é aquilo que o nosso presidente Orlando Geraldi falou com muita propriedade. Na verdade, nós não podemos admitir que alguém que esteja ali, que a sua profissão, que inclusive passou por concurso público, Sem dúvida. passou por um exame, foi extremamente testado. Foi formado. Foi pra formado. quê? Todos os isso. postos Isso e que é graduações interessante. Sim. dentro da corporação, Agora, e o ele recebe soldado a também é formação. treinado? Um ano de escola de formação para poder vir a trabalhar Na rua. E também passa por um estágio probatório de 2 anos, para a partir daí ser efetivado como policial militar e poder atuar nas ruas. Essa pergunta é uma pergunta que nem caberia ao meu ilustre amigo, presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, nosso querido Orlando Geraldi. Mas eu vou fazê-lo, não só pela amizade. Me diga uma coisa, a questão da parte administrativa, ela ser prestada, porque eu como advogado, como jornalista, já pensei muito nisso. E eu estou aqui trazendo alguns pontos e aspectos que são importantes. Quer dizer, não seria interessante ter a oportunidade da parte administrativa ser prestada por civis, ou isso não é possível? Até em razão desse treinamento que vocês dão. Porque eu sei o seguinte, cabeça de militar é de militar. Quer dizer, ele tem algo que nós, civis, não temos. Quer dizer, o cumprimento do dever legal. Quer dizer, por isso, dessa rigidez no aspecto, inclusive, dos processos e da condução dos processos. Quer dizer, essa questão do que ele disse, que é o crime de bagatela. O que é crime de bagatela? É a mulher que foi lá e pegou no supermercado uma margarina, tá certo? Ou no cabeleireiro roubou uma tintura. E aí, lógico, a dona do cabeleireiro pegou e vem a polícia, faz tal. Aí até chegar no Poder Judiciário, quando chega lá, o juiz acaba, na verdade, mandando arquivar, tendo em vista a irrisória, até porque o direito diz isso. Só protege bens, tá certo? E valores econômicos, não é? Quer dizer, ninguém pode questionar por uma pena, não é? Ainda que a pena tenha sido do Pero Vaz e Caminha, não é? Mas aí é que está a história. Aí você tem um valor histórico na pena e tal. Mas a grande verdade é o seguinte, esse crime provavelmente vai ser isento da sua penalidade em função de não ter valor expressivo. E é exatamente isso, quer dizer, o que foi colocado aqui, mas o policial militar, ele tem esta obrigação. Então eu queria saber... Isso já aconteceu em outros anos. Por exemplo, contratar pessoas civis para trabalhar na parte administrativa. Há não muito tempo atrás também foi criada a figura do policial temporário, em que são jovens que estão iniciando na vida profissional e que prestam esse concurso para policiais temporários e hoje ainda é assim. E eles prestam serviço na parte administrativa da corporação, permitindo que policiais prontos vão para a atividade fim, que é o policiamento ostensivo. Isso deu um resultado muito bom, um resultado eficiente, mas tem determinadas funções dentro da própria corporação, com característica militar, determinadas situações que detêm informações sigilosas e detalhadas. Aí nós preferimos ainda empregar policiais prontos, oficiais, no controle dessas pequenas, de algumas atividades, principalmente no que se refere a informações privilegiadas, sigilosas dentro da própria instituição militar. A maciça maioria, hoje, dessas funções são ocupadas por policiais temporários, que ficam 2 anos dentro da corporação, renovável por mais 2 anos. Por mais 2 anos. E nesse período aí ele desenvolve essa parte administrativa. Eles são temporários? São temporários. E se quiser continuar? Não, aí tem que prestar o novo concurso. Um novo concurso. Tá vendo? Olha a rigidez, né? A necessidade de toda a formalidade para que esse cidadão ingresse na corporação. Justamente pela característica militar. E essa prestação de serviço que nós devemos à comunidade, que a Polícia Militar tem a obrigação de prestar à comunidade, ela recebe um treinamento constante, um treinamento próprio. Hoje a Polícia Militar é regida o tempo todo por procedimentos operacionais. Então o policial militar, desde o primeiro momento que ingressa na corporação, ele tem a obrigação de conhecer e treinar muito todos esses procedimentos. Quando for colocado
em ação propriamente, em contato com a população, com a comunidade que ele deve servir, ele tem que estar regido dentro desses procedimentos. Inclusive, qualquer atuação dele vai ser avaliada se ele realmente cumpriu esses procedimentos, essas normas que hoje compõem a atuação da Polícia Militar como um todo. Maravilha. E outra, uma coisa importante, né? Nós temos aqui, dentro desse processo, e eu falei da nossa querida e gloriosa Polícia Militar, nós temos um dos seus mais importantes membros, que hoje exerce a condição de presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, que é o Coronel Orlando Eduardo Geraldi. Na verdade, em função de toda essa organização, quer dizer, um tribunal altamente complexo, com inúmeros casos, qual é o plano? Quer dizer, existe já um posicionamento, quer dizer, em função da sua administração? Aliás, me permita, quero cumprimentá-lo, você já começou bem, porque já deu lá a oportunidade de ter um representante para fazer a comunicação com a imprensa através da contratação de um profissional, que é altamente importante. Mas, além disso, quer dizer, sobre essa possibilidade de transparência, porque à medida que você coloca alguém que seja da imprensa para estar envolvido no sistema de comunicação, você já quer transparência. Porque quem não quer transparência não se comunica com a imprensa. Quer dizer, além desse belíssimo ato praticado pelo nosso ilustre presidente, quer dizer, quais são, dentro dessa linha, os seus novos projetos para o Tribunal de Justiça Militar? Desde o primeiro momento, eu bato em alguns aspectos. Hoje nós temos a parte judicial do tribunal, que funciona muito bem, dentro da eficiência, transparência, isso tudo bem. E nós temos a parte administrativa. Sim. No que se refere à parte administrativa, eu entendo que qualquer gestor tem obrigação de dar as melhores condições para que os servidores prestem o melhor serviço. Sim. Somos todos servidores da sociedade e devemos prestar o melhor serviço possível. Sim. Quer seja através da transparência, da eficiência, da celeridade dos casos, tudo isso é obrigação de qualquer gestor. Sim. Então eu finquei o meu projeto de administração no tribunal exatamente isso, num sistema de gestão extremamente amplo. Comecei já desde a época como juiz, desde que ingressei. O meu foi o primeiro gabinete de segunda instância a ser certificado pela Fundação Vanzolini, pelo ISO 9000. Por quê? Entendo que o senhor foi o primeiro? O primeiro. Por quê? Porque entendo que o sistema de gestão pela qualidade é extremamente importante. Fundamental. Você ainda mais se tratando de você estar mexendo com a vida das pessoas. Em todos os sentidos. Lógico. Você tem controle, você tem normas de procedimentos para atuação em todos os níveis. E hoje o tribunal ele está reconhecido, todas as auditorias criminal e civil lá do tribunal são certificadas. O tribunal já hoje foi certificado como um todo. Além do sistema de gestão pela qualidade, eu reputo importante o sistema de gestão tanto mais amplo. Quando a gente fala em administração também, com vistas ao meio ambiente, que seja de você economizar papel, você economizar luz, você economizar meios que são gerados e que comprometem até o meio ambiente. Sistema de gestão como um todo, no que se refere aos próprios servidores, o que? Oferecer melhores condições de trabalho a esses servidores, oferecer condições para que eles se sintam bem no ambiente de trabalho, oferecer condições para que eles prestem à sociedade, à comunidade, ao próprio jurisdicionado o melhor serviço possível. Então, eu finquei exatamente a minha administração em cima de um sistema de gestão, que eu entendo importantíssimo, entendo fundamental. E é o que eu tenho feito. No que se refere ao assessor de imprensa, ao assessor de comunicação, não havia, entendia-se até então que o tribunal era um tribunal pequeno, não teve. Achei fantástico da sua ideia ter essa visão de transparência, não é? De comunicação, de dar maior... Dois aspectos principais. Esse da transparência, que eu considero realmente fundamental. E o outro também é que a Justiça Militar, embora seja a mais antiga, embora tenha inúmeros feitos, embora muitas vezes se tenha falado da Justiça Militar, ainda, infelizmente, é uma justiça especializada, mas não muito difundida. E por isso, eu entendo também que esse assessor
vai nos possibilitar também uma divulgação maior da próprio trabalho que a Justiça Militar presta. Porque muitas vezes ainda se fala em Justiça Militar e se volta lá na época da ditadura, em que, então eu fui preso pela Justiça Militar. Não é mais, não é essa situação mais que ocorre. Nós temos aquele efeito preventivo, como eu te disse, em que ao julgar, processar e julgar policiais militares que cometem crime, nós estamos ao lado da sociedade em realmente expulsar aqueles que não devem, maus profissionais. Então, com tudo isso, é que eu acho que a minha administração, durante esses 2 anos que permanecerei à frente do Tribunal de Justiça Militar... Tem direito à reeleição, não? Não tem. Não tem. Pode. Não São pode só 2 anos. São 2 anos. Sim. E aí você retorna à atividade normal como juiz. Tá, perfeito. E esse sistema de gestão que eu finquei pé para trabalhar é também para qualificar melhor os servidores, é para ter melhores condições tecnológicas para que eles exerçam sua função. Então, estou investindo bastante na parte de informática, bastante na parte de treinamento dos nossos servidores, embora há 3 para 4 meses, 4 meses aí na função, alguns resultados a gente já tem colhido. Já tem colhido? Temos colhido e eu tenho falado com os próprios servidores. Nós temos que ter um ambiente de trabalho favorável que nos permita levantar de manhã e falar, eu vou para o meu trabalho. E não, meu Deus, eu tenho que ir para o meu trabalho. É muito diferente isso. Quando você se sente bem no ambiente de trabalho, se relaciona bem com os demais servidores, a produtividade é uma consequência. É uma consequência disso tudo. Quando eu tenho todas as condições necessárias para exercer a minha atividade, a produtividade aumenta de uma forma natural. Então, é exatamente esse foco que eu tenho. Oferecer as melhores condições, dar treinamento, para que essa produtividade aumente e, consequentemente, vamos prestar um melhor serviço. Ao jurisdicionado. Ao jurisdicionado e à própria sociedade. E a própria sociedade, que é, na verdade, o objetivo final de tudo isso. De todo servidor público, todos, o magistrado, o desembargador, o promotor, o procurador, o policial militar, aquele que trabalha na recepção do nosso tribunal, todos são servidores e todos têm obrigação perante o cidadão comum. E de servi-lo bem. Sempre, com qualidade, sempre, com presteza. Sempre, sem dúvida. Muito legal, não sabia disso. Desse aspecto de você ter buscado na Fundação Vanzolini a oportunidade de ter no seu gabinete, de forma primeira, a qualidade do ISO 9000. Né? Bom, e por que isso daí? Porque eu entendo que nós temos que ter controle de tudo, que nós temos que ter normatizado todo e qualquer exercício de função que tem ali, as rotinas administrativas, tudo isso. E só através do sistema de gestão pela qualidade que a gente consegue ter um controle efetivo disso tudo. Fui buscar, hoje acho que o tribunal está muito bem servido em termos de rotinas de trabalho, isso nos permite a celeridade buscada, isso nos permite uma melhor prestação de serviço, isso sem dúvida. Que maravilha. Presidente Orlando, eu queria só ressaltar, Por favor. até mesmo de novo como cidadã, eu percebo que dentro da Polícia Militar houve um divisor de águas quando aqueles ataques começaram a ser feitos direto, né, dos bandidos aos policiais, que ali até eles mesmos despertaram novamente e começaram a se policiar entre si, para que a corrupção e tudo aquilo que estava havendo dentro da Polícia Militar se desfazesse. Então, eu percebo que houve essa mudança. Dentro do tribunal, vocês perceberam alguma mudança ou não? Da postura de cada profissional? Quando daqueles ataques, eu ainda não estava no tribunal. Eu comandava a região da Baixada Santista. Que também aquilo, é violento, né? aquilo foi um divisor de águas em vários aspectos. Primeiro, para se perceber o que realmente existia de capacidade de uma organização criminosa. Tanto que agora já estão se discutindo, né, no novo Código Penal, a figura da organização criminosa, Sim. em que vai ser punido de uma forma um tanto mais severa. Se pôde avaliar a capacidade que se tinha uma organização criminosa. E, a partir daí, a coragem de atacar uma instituição que tinha uma instituição armada, que tem por finalidade proteger o povo. Quer dizer, como ficaria o povo verificando a própria instituição que tem como obrigação a garantia e a segurança do próprio povo sendo atacada.
Isso colocaria todo mundo no mesmo patamar e a insegurança geraria total. Foi necessário naquele momento uma resposta rápida, uma resposta em se prender, em se detectar todos os bandidos que estavam atuando, e uma resposta foi rápida por parte da corporação. Tanto que nós tivemos aqueles dias em que tinha até um receio de sair na rua. Isso foi um momento terrível. Tivemos policiais militares mortos nas mais diferentes situações, em efetivo exercício, quer seja e quando estavam de folga, tudo isso acabou acontecendo. De lá para cá, houve uma tensão própria maior, uma tensão por parte dos próprios governantes, dos próprios dirigentes, dos coronéis, dos próprios dirigentes da corporação, no sentido de atuar mais efetivamente na prevenção e impedir que o crime organizado voltasse a ter condições de se organizar efetivamente. E isso foi feito. Quando se falou muito nos Estados Unidos principalmente, quando não se permitia nenhum tipo de crime. Sim, tolerância zero. Tolerância zero. Tolerância zero, a última coisa que se falava era em ações de polícia. É verdade. Primeiro, todo o Estado como foi reorganizado. Todo, foi reorganizado, não se permitia pequenos deslizes. Então, desde chegar a uma área comercial, ou um bar, ou alguma coisa que não tivesse autorização... Parar o carro de forma... qualquer pequeno delito. Com o estacionamento, era multado e a pessoa era chamada a atenção e recebia carta. Isso. Quer dizer, para começar a ter uma consciência de cidadania e vida de coletividade. Não se permitia nenhum pequeno delito. A partir daí é que se chegava aos demais. Porque se não se permitia o menor delito, para se cometer um maior, se tornava um tanto mais difícil. Sim. Então, primeiro, todo o Estado se reorganizou. Todo o Estado se preparou para combater todo e qualquer pequeno delito que fosse, para depois, efetivamente, as ações de polícia. E elas passaram a acontecer concomitante com as ações do Estado. A partir daí, houve um controle maior, o número de casos diminuíram. Hoje, essa facção criminosa, ela já não tem mais a força que nenhuma. aconteceu. Insignificante. Hoje são os crimes, na verdade, políticos, né? Os que assombram os Estados Unidos, como o 11 de setembro. Quer dizer, cuidaram tanto da parte estrutural, não é, de toda a questão de policiamento internamente com a sociedade. E eu considero, sim, um momento que, se não um divisor de água, mas um momento especial que a corporação viveu, e a partir dali inúmeras providências foram tomadas. E o próprio policial militar também, durante a sua atuação, durante a atividade, passou a ter uma preocupação maior com a sua própria segurança também. Porque se considerava o seguinte: não, nenhum bandido vai ter a ousadia, entre aspas, de repente vir a confrontar, a enfrentar. E quando, na verdade, a gente sabia que isso acontecia. E ali ficou um tanto demonstrado, vamos dizer, até um tanto escancarada, uma certa fragilidade, né, naquele momento. E isso, procedimentos, normas foram editadas, treinamentos foram realizados para que esse tipo de situação não mais ocorresse. Infelizmente. Várias vidas foram perdidas, mas que houve aí hoje uma Mas mudança sempre muito grande, assim, né? Nós temos que cair para levantar e para aprender e não cair mais. É verdade. Não é? Quer dizer, eu acho que isso é fundamental. E eu citei aqui o caso do 11 de setembro, é a mesma coisa, né? Os Estados Unidos jamais imaginavam, com todo o poderio bélico, com toda a infraestrutura, Pentágono, a organização de toda, não é, a força aérea americana, a força naval, a força terrestre, jamais teria a oportunidade de sofrer um atentado como aquele de matar 3.600 americanos num único ato em segundos. Não é? E quando eu falei também de uma maior profissionalização que a própria corporação ela passou, e aí eu incluo todas as entidades, todos os organismos ligados à própria corporação, em que na Baixada Santista eu passei a ouvir muito uma situação. A própria população, nós nos aproximamos mais da corporação militar, porque de repente vimos que são pessoas tanto quanto a gente. Porque era comum
você perceber que, assim, o policial militar pode fazer isso, o policial militar pode fazer aquilo. Olha, vocês precisam ir atrás de determinado bandido, precisa matar aquele bandido. Não, não é isso. O policial militar comete crime tal como cidadão comum. Tem todos os defeitos também oriundos da coisa, porque o policial militar nada mais é do que a sua origem na própria sociedade, na própria comunidade em que vive. Lógico. Então, ele tem, sim, os mesmos defeitos, os mesmos vícios que o cidadão comum. Espera-se que na função ele não cometa esse tipo de Por mais e melhor que ele seja treinado. Sem Porque dúvida, essa que é a grande sem verdade, dúvida. não adianta. Porque eu fico pensando o seguinte, quer dizer, o policial militar é treinado, aí vão os professores e falam e conversam e convencem, olha, porque a sociedade, porque nós precisamos disso. Aí quando ele chega em casa, ele fala, pô, não é possível. O que eu aprendi lá não tem nada a ver com a minha realidade. Quer dizer, não que não tenha no aspecto de ordem cultural e técnica, tem muito. Mas a grande verdade é a seguinte, quer dizer, o que ele passa, quer dizer, e inclusive eu volto a insistir, uma das questões também é a questão financeira. Quer dizer, ninguém resolve nada sem... Você falou da parte cultural, do nosso povo mesmo. Nós tivemos uma geração que foi criada dentro daquele... o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Exato. Isso foi terrível para uma cultura. A lei de Gerson. A lei do Gerson. Coitado do Gerson. Verdade, ele mesmo disse. Aquilo foi uma coisa que depois muito, na formação de muitos dos nossos jovens à época. Você falar do tal jeitinho brasileiro, isso é terrível, porque se acha que aqui tudo se dá jeitinho. Então nós vemos muitos estrangeiros que vêm aqui e acham que aqui pode fazer qualquer coisa o que quiser. O que quiser. Exato. E tudo isso tem que ser combatido, não se permite não. Aqui nós temos leis, nós temos regras, nós temos normas que não permitem qualquer coisa não. E o próprio cidadão, culturalmente, tem que saber disso. Porque ele acha que ele pode... Não, eu vou parar aqui no local proibido, mas eu só vou, é só um pouquinho. Não, qual a diferença do pouquinho? O que é um pouquinho? O que é... Não, aqui é proibido, não pode parar. Não pode parar. Nem um segundo. E aí, mas é só um pouquinho. Você não, me permita só esse pequeno errinho. Não existe pequeno errinho. Ou errou ou não errou. Ou não errou. Ou não errou. É o conceito. Então, essa cultura que foi sendo criada, e nós que infelizmente criamos uma geração aí que foi dentro dessa lei do Gerson, achando que o jeitinho brasileiro permite muita coisa, não se permite não. E hoje, na magistratura, eu cada vez me convenço mais de que nós devemos sim ser rígidos, cobrar os pequenos delitos. Não basta simplesmente nós cobrarmos os grandes delitos. Nós devemos controlar e fiscalizar os pequenos delitos, sim. Para dar exemplo. Punir, e o bom exatamente exemplo. Para dar exemplo. Exatamente para isso. Então, quando eu saí da corporação e passei para a magistratura, mais ainda do que atuar preventivamente ao cometimento de crimes, eu entendo agora que a repressão, entre aspas, ou o combate a esses pequenos delitos, eles são importantíssimos. E dentro da corporação, então, não se permite nada, porque não se pode dar maus exemplos. Você não pode permitir que o jeitinho brasileiro aconteça de jeito nenhum. Até para não fazer com que isso tome proporções... O efeito dominó que eu falo. Dominó. Você começa permitindo um pequeno delito, como é que você vai coibir depois um grande delito? Porque eu desviei R$1 ou eu desviei R$1 milhão, você cometeu o mesmo delito. Verdade. Você cometeu o mesmo delito. Não existe isso pode, aquilo não pode. Você cometeu o mesmo delito. Bem, nós tivemos a oportunidade de ter a participação especial do nosso querido comandante, já foi comandante de uma grande guarnição, na época em que esteve comandando toda a parte do policiamento metropolitano da região de Santos, Isso. E agora como presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Nosso querido amigo e dileto, companheiro, eu tive a honra de estar com ele nos bancos universitários, aprendi muito. Aprendemos. Exato, aprendemos. Graças a Deus chegamos aonde chegamos, graças aos estudos, graças à nossa participação. Nosso querido Orlando Eduardo Geraldi. Meu ilustre presidente, eu quero agradecer sua brilhante participação. Eu acho que teve a oportunidade de elucidar muitas coisas,
minha querida Mara Bastos, as suas perguntas foram muito pertinentes. Obrigada. Eu tenho certeza que o nosso público foi brindado com uma boa entrevista. E eu queria, inclusive, registrar nesse momento algo que diz muito a ver com o que foi exposto aqui pelo nosso ilustre presidente, que é um ensinamento do nosso querido Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, tenho certeza que qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Presidente, foi uma honra ter você aqui. Nós ficamos agradecidos. A Sala de Imprensa, a Associação Paulista de Imprensa, tem a oportunidade de ter ouvido com tanta sobriedade, com tanta naturalidade e demonstrando aqui muito conhecimento. O Tribunal de Justiça está de parabéns. Redó, eu que agradeço. Fiquei envaidecido quando vocês me fizeram o convite da oportunidade de falar sobre a Justiça Militar, falar sobre a Polícia Militar. Eu tive a origem dentro da corporação com 15 anos de idade. Olha e até hoje defendo. Costumo dizer que critica a Polícia Militar quem não a conhece. Sim. Porque a partir do momento que passa a conviver com as pessoas que compõem a corporação, com a estrutura que ela tem, dificilmente você não vai conviver e gostar da própria corporação. E quanto ao Tribunal de Justiça Militar, que estou hoje presidente, para mim é um orgulho poder falar dessa instituição que tem no seu corpo lá pessoas muito dedicadas, pessoas que estão ali conscientes da necessidade e da obrigação de prestar um excepcional serviço, e coloca o Tribunal de Justiça Militar aberto para qualquer pessoa que queira conhecer, visitar. Ótimo, isso é muito bom. Aliás, nós vamos passar, através dos caracteres, qual é o site, ou o e-mail, ou o telefone que pode entrar em contato, porque eu tenho certeza, presidente, que esse programa vai ser um marco divisor de águas, em razão da possibilidade de outros órgãos de comunicação, outras instituições convidarem a sua presença. Primeiro porque vê que, além de ser uma pessoa muito simpática, fala muito bem, se expressa bem. Não, mas é verdade. Porque, na verdade, a comunicação não é aquilo que a gente fala, mas é o que as pessoas interpretam, é o que as pessoas entendem. Exato. E você falou com muita clareza aqui, trouxe para nós fatos elucidativos que vão prestar e ter uma grande valia a toda a sociedade paulista, paulistana e brasileira. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e realmente coloco o Tribunal de Justiça Militar aberto para todos que queiram conhecer, visitar e a partir daí tenho certeza também poderão defender também a instituição Justiça Militar no Brasil. Muito obrigado. Ótimo. Então estamos encerrando aqui. Muito obrigado pela sua importante participação. Mais um Sala de Imprensa. E haveremos na próxima semana, estarmos juntos. É um prazer ter sempre você como nosso espectador de confiança e de altíssima qualidade. Muito obrigado.